Fala pessoal, Juan Muniz aqui e hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas práticas espirituais que nos levam a ter mais intimidade com Deus. Muitas pessoas me perguntam a respeito disso. Cara, como que eu posso me aproximar de Deus? Como que eu posso manter aquela chama, do primeiro amor acesa no meu coração? E um outro relato também que eu recebo com muita frequência são de pessoas falando, tendo esse interesse, mas um interesse já saudosista, dizendo, cara, lá no começo eu amava Deus, eu tinha várias experiências com Deus, eu sentia Deus, mas parece que agora eu sinto Deus um pouco mais distante. E a primeira coisa que a gente precisa colocar em ordem aqui é que a parte do homem no qual tem relacionamento com Deus em nada tem a ver com aquilo que nós sentimos. É duro dizer isso, mas é verdade. Deus ele fala com uma parte muito específica do homem, que é o nosso espírito, e o nosso espírito ele não tem sentimentos, ok? Outra coisa que é importante a gente saber é um princípio básico a respeito da realidade, que nada daquilo que é superior ou elevado é alcançado sem que as coisas inferiores estejam colocadas em ordem. Por exemplo, quando nós vamos construir uma casa, pense comigo, nós não começamos a construir uma casa pelo telhado, que é a parte mais elevada dela. Antes disso, nós começamos pelo fundamento, levantamos as paredes e, por último, alcançamos aquilo que é mais elevado na casa, que é o telhado. Não é isso? Da mesma forma, é o nosso relacionamento com Deus e tudo, na realidade, é assim. Tudo que é superior, tudo que é elevado, tudo que é transcendente não é alcançado sem que antes os fundamentos concretos desse mundo material sejam bem estabelecidos. Então, quando nós falamos da religião e da nossa intimidade com Deus, existem aqui pelo menos 4 práticas que são fundamentais para que a gente mantenha o nosso amor por Deus vívido e para que a gente, consequentemente, se aproxime mais de Deus. Essas 4 práticas são o jejum, a oração, a esmola e o exame de consciência. Bom, o jejum, ele tem a função de mortificar a nossa carne. Todos os homens, eles possuem inclinação para os desejos mais baixos e mais imediatos. Platão, por exemplo, ele chamava isso da parte baixa do homem, Eram aqueles desejos representados aqui pelo baixo ventre e pelas partes íntimas, ou seja, o desejo pelo sexo e o desejo pela comida. E o jejum, ele serve justamente para ordenar essa parte do homem, para fazer com que aquilo que são os desejos mais imediatos e que o tempo inteiro, tanto em mim quanto em você que está me ouvindo aqui agora, estão ali gritando, pedindo para serem satisfeitos, eles sejam colocados no seu devido lugar, para que a gente possa usufruir dessas paixões e desses desejos, sim, mas de uma forma ordenada. Então o jejum, ele serve para isso. Agora, a oração é justamente esse ato de fé, de falar com aquele que nós não vemos, mas cremos. Então, diariamente, nós precisamos separar pelo menos 3 momentos do nosso dia para elevarmos os nossos olhos a Deus e falarmos com Ele, conversarmos com Deus. Eu não estou dizendo aqui para você fazer isso 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, não. Eu estou falando aqui com pessoas normais, ok? Não estou falando com monges, não estou falando com freiras, não estou falando com pastores, eu estou falando com seres humanos normais, não são presbíteros, não são sacerdotes, ok? Estou falando aqui, eu e você, beleza? Homens comuns, medianos, que trabalham, têm família, casa, filho. 5 minutos, 1 minuto que seja, 3 vezes no dia, ao acordar, no meio do dia e antes de dormir. Precisamos elevar o nosso coração a Deus. A terceira atividade, a terceira disciplina que nós precisamos também desenvolver na nossa vida é a da esmola. E deixa eu te dizer algo muito importante. Se você jejua, se você ora, mas você não dá esmola, a sua oração e o seu jejum de nada vale. Por que isso? Porque toda fé, toda vida espiritual verdadeira, ela precisa culminar em obras de justiça ao outro. Não é isso que São Tiago fala na sua carta? Olha, você pode dizer que você tem fé. Se você tem fé, mas não tem obras, deixa eu te mostrar então pelas obras a minha fé. Porque essa tua fé que não termina em obras, ela não vale e ela não te salva. É duro, de ouvir um negócio desse, mas é verdade. Se a nossa fé ela não culmina em atos de justiça,
em respostas ao sofrimento do outro nesse mundo, ao cuidado do órfão, do pobre, da viúva, cara, a nossa fé, ela é uma fé fingida, pelo menos é o que Tiago diz na sua carta. Então, a esmola, ela precisa vir banhando e dando brilho a essa vida de jejum e de oração que nós estamos aqui propondo. Sem a esmola, essa vida de oração e de jejum, cara, ela vai fazer um negócio muito, muito ruim contigo. Ao invés de te aproximar de Deus, ela vai te deixar ainda mais soberbo. No fundo é isso que ela vai fazer. Ah, Juan, eu tô orando, eu tô jejuando, mas cara, se você não der esmola, sim, você vai se tornar um soberbo. Essa é a verdade. Então, a esmola precisa ser a nossa terceira prática diária, ok? Você precisa diariamente, sempre que possível, ajudar aqueles que precisam. E por último, e consequentemente também um dos mais elevados, é o nosso exame de consciência. Isso precisa ser feito diariamente, cara. Diariamente. Antes de dormir, você precisa parar alguns momentos no seu dia e pensar: quais foram os momentos desse dia em que eu não vivi para a glória de Deus? Quais foram os momentos nesse dia em que eu não correspondi à graça que eu recebi da parte do Senhor? Você pensa, você então ora com aquilo na sua mente, no seu coração, com aquela consciência, falando: Deus, me ajuda a ser mais pacífico, me ajuda a ser mais temperante, me ajuda a falar melhor com a minha esposa, me ajuda a ser mais paciente no trânsito, me ajuda a não dar vazão à preguiça no meu trabalho. Não sei qual vai ser o resultado do teu exame de consciência, mas você precisa fazer isso diariamente. E diariamente, levar isso a Deus e pedir: Senhor, me ajuda a me livrar desse mau jeito. E tudo isso porque o chamado mais elevado da vida cristã não é a operar milagres, a ter uma vida mística, não é isso. O chamado último da vida cristã é o chamado a ser santo, é o chamado à santidade. E é por isso que diariamente nós precisamos nos apresentar a Deus com esse exame de consciência, reconhecendo as nossas mazelas e pedindo: Senhor, me ajude a melhorar naquilo que eu preciso. Lembra do que o nosso Senhor disse: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Beleza? Então são essas 4 práticas que vão te ajudar a se aproximar de Deus e a ter uma vida, de algum modo, um pouco mais íntima com o nosso Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Então não se esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo também com o máximo de pessoas que você puder. Isso ajuda muito para o crescimento do nosso canal e para que essa mensagem possa se expandir para o máximo de pessoas possível. E também me siga lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que é @juanmuniz.1. Perdão, @juan.muniz1. Beleza? Então me segue lá no meu Instagram e até o próximo vídeo. Valeu!